Por que para empresário é tão difícil delegar? O que é esse negócio de delegar? Tá, delegar, todo mundo sabe o que é delegar, mas vamos entrar um pouquinho mais. Então, assim, quando eu estou delegando, o que eu estou fazendo? Eu estou transmitindo um conhecimento para a pessoa. Um conhecimento que eu tenho e ela não tem. Isso, então, assim, às vezes é muito interessante, né? Porque é o óbvio que precisa ser dito. Muitas vezes a gente vai delegar uma coisa e tem como pressuposto, tem uma dificuldade de delegar, porque a gente já tem como pressuposto como se a pessoa tivesse o mesmo nível de conhecimento que eu tenho, ou que ela soubesse coisas que eu sei, mas que para ela tá zerada. E a gente não considera isso na hora. Então isso já começa, né, na hora de delegar, na hora de ensinar, de transmitir uma tarefa, transmitir uma função, já começa aí uma dificuldade. Porque junto com isso vem o que? Uma impaciência. Você quer andar rápido, você quer andar no seu ritmo, mas não tem o seu ritmo. Você está transmitindo uma coisa para alguém que está num outro nível de conhecimento que você. Então começa aí já, né? Para delegar a gente precisa, um pré-requisito é a paciência. Não tem como. Você tem que considerar o nível de consciência, de conhecimento que você tem do assunto é diferente do que o da pessoa, né? E não é só transmitir a tarefa, né? Então é assim, assim, assado, ponto final. Tem um o quê? Tem um porquê que é tão ignorado. E muitas vezes por isso, aí é que começa a dar pau. Porque a pessoa está fazendo lá, está seguindo um passo a passo, primeiro que já é difícil você transmitir de uma forma clara e a pessoa seguir o passo a passo, né? Segundo, que se a pessoa não sabe o porquê que é importante aquele passinho ali, facilmente ela vai pular uma etapa importante e vai cometer erros porque ela não sabe, ela não tem noção do porquê, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? A gente faz contratos, a gente faz o contrato lá com os alunos e aí o responsável financeiro tem que assinar o contrato. E tem que ter determinado documento, tem que ter o RG, não pode ser não pode ser a carteira de trânsito, não, tem que ser o RG. Por quê? Se a pessoa não sabe por quê, ela vai facilmente aceitar outro documento, esqueci esse documento, não tem porquê. Mas quais são os impactos se eu não tenho lá o documento certo na hora que lá na frente esse aluno, esse responsável ficou inadimplente, por exemplo? Aí começa a dar problema. Então eu tenho que explicar para a pessoa, olha, esse documento tem que ser exatamente esse. Por causa disso, 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 porque lá na frente eu vou ter um problema. Se eu quiser cobrar, eu preciso do número, do dígito do RG para conseguir fazer a cobrança. Por exemplo, tá? Um exemplo bobo, mas assim, quando a pessoa não sabe o porquê que ela está fazendo, é fácil ela pular uma etapa, esquecer, deixar para lá, mudar alguma coisa ali, porque ela acha que tá tudo bem, né? E aí vamos um pouquinho mais então, né? Quando a gente fala de delegar, a gente também muitas vezes está querendo tanto assim, tão num anseio tão grande de se livrar da tarefa, que a gente quer mais é fazer o quê? Delargar. Mas tem uma diferença muito grande entre delegar e delargar. Porque quando você delega, você está fazendo de uma forma que você garante o sucesso dessa transmissão de conhecimento. Você garante o sucesso da pessoa que vai pegar o seu bastão, que ela vai ter sucesso ao realizar essa tarefa, essa atividade, seja o que for, você está garantindo nesse processo o sucesso dela. Quando você delarga, não. Ou você quer ser livre, ou, pior que isso, muitas vezes você quer confirmar uma crença que você tem de que realmente não dá. Não dá para delegar porque não vale nem a pena delegar, dá muito trabalho, depois tem que ficar corrigindo, e aí dá pau lá na frente, e aí é muito mais rápido eu mesma fazer, não é verdade? Não é assim que a gente pensa muitas vezes? Então, muitas vezes se a gente não explica nem bem direito o como, nem o que dirá o porquê, né? E isso atrapalha na hora da pessoa realizar, porque inclusive até o engajamento da pessoa com a tarefa, com a atividade, com aquele passo do processo, muda se ela sabe esse porquê, não é verdade? Mas eu já deleguei, já tentei delegar e não deu certo. Quem nunca passou por isso? Expliquei tudo lá direitinho, nossa, perdi um tempão. E na hora que eu fui ver lá, quando eu achava que estava tudo certo, porque eu expliquei passo por passo, né? Eu achei que estava tudo certinho. Quando eu vou ver lá na frente, eu descubro
que a coisa não está sendo feita como eu passei. O que isso causa? E isso é muito comum. Isso não é nada assim raro. Pelo contrário, dá uma baita irritação. Uma baita irritação, porque você fez lá a sua parte, ensinou, passou direitinho, e aí chegou lá, não aconteceu assim, e aí muitas vezes você vai descobrir isso quando? Na hora que já deu problema. Você não vai descobrir antes, você vai descobrir quando já ferrou tudo. E aí muitas vezes você vai ficar sabendo como? Através do cliente, que não estava sendo feito o passo a passo que você ensinou, né? E aí, o que acontece? Eu já expliquei, né? Outra coisa também, já expliquei, e a pessoa fica me perguntando 1000 vezes a mesma coisa. Vai vendo se isso não acontece com você. Aí também, né? Haja paciência. Ou pior ainda, eu expliquei, a pessoa vai lá, acontece alguma coisa que de repente, eu não sei de onde, ela muda de ideia e começa a fazer de um outro jeito. Quem nunca passou por isso? E aí, a pessoa também, você fica pé da vida, né? E a pessoa fica assim, mas daí, peraí, então eu perguntei 1000 vezes, ela fez uma cara de brava, irritada, sem paciência. Aí eu não perguntei, porque eu tô entendendo que não é para perguntar, porque de acordo com a reação, né, que ela teve, melhor eu dar um jeito aqui. Então eu não perguntei, dei um jeito, ela ficou louca da vida de novo. Só tomo bronca. Meu Deus, o que eu faço? Sua funcionária pode estar desse jeito. Mas é para perguntar ou não é para perguntar? Devo ou não devo? É para fazer ou não é para deduzir ou não é para deduzir? Não é simples. Não é uma tarefa simples. Mas por que é tão importante? Por que é tão importante você se dedicar a aprender a delegar e fazer isso e olhar para isso como uma parte importantíssima do seu crescimento? Porque para a empresa crescer, para a sua empresa crescer, sem você virar escrava dela, só tem um jeito. Não tem como escapar de aprender a delegar. Esse é um caminho assim inevitável, é um dos degraus que você vai ter que subir para fazer a sua empresa crescer, porque pulando essa etapa, tudo vai sempre depender de você. Se eu não delego, se eu não aprendo a delegar, se eu acho que isso não dá certo, que isso por alguma, né, eu tenho essa crença que não, é melhor mesmo eu mesma fazer, porque é mais rápido, ou não dá para ensinar, porque a pessoa, né, enfim, todos esses problemas aí que eu narrei, o que vai acontecer? Sempre essa tarefa, essas tarefas que você poderia estar delegando para poder começar a fazer outras coisas mais importantes e mais estratégicas, vão ser forever suas. Não tem como. Ela vai ser para sempre sua. E aí, tem uma coisa também, você não pode ficar doente não. Você não pode ficar doente, porque se você ficar doente, quem vai fazer? Aí ferrou, a coisa fica estancada em você. Sem você ali presente, a coisa não acontece, a empresa não anda, né? Tudo depende de você, que você é tão importante, mas a gente, para largar a mão de ser escrava da empresa, tem que ser um pouquinho menos importante, né? Tem gente que fala que o bom líder é aquele que sai de férias e ninguém nem percebe. E a empresária, gente, vou falar para vocês. A gente acha que empresária não tem férias? Eu não concordo com isso não. Empresária é quem mais tem que ter férias. Empresária tem que ter 60, 90 dias de férias por ano. Porque é o momento que você vai espairecer, vai ver outras coisas, vai desopilar a mente para poder abrir um espaço para você trazer sua criatividade, trazer inovação para sua empresa, descansar, tá lá, se inspirar e aí poder contribuir, ter mais ainda para oferecer para a empresa, porque esse negócio de fazer, tá sempre muito ocupada. Tem uma frase que fala assim: quem trabalha demais não ganha dinheiro. É alguma coisa assim. Mas é por aí mesmo. Porque a pessoa está tão ocupada que não tá conseguindo ter tempo de olhar para o essencial. Isso eu ainda vou falar mais para frente sobre isso. Mas em um outro momento, tá? Mas então, aí vamos lá. Então, eu tenho uma tarefa que é muito complexa. E eu quero saber se, sendo uma tarefa complexa dessa, vale a pena ou não vale a pena eu delegar? Será que não é melhor eu fazer eu mesma? Uma boa pergunta. Depende. Não tem uma resposta única para isso.
Depende de alguns fatores e aí você vai precisar começar a analisar. Depende qual é o tamanho da empresa, qual é o tamanho da sua equipe, quem você tem na sua equipe que poderia pegar essa tarefa ou parte dela de repente para poder diminuir o volume do seu envolvimento, de horas que você está envolvido com essa tarefa. Então, qual é o tamanho da empresa, qual é o tamanho da equipe, qual é o nível de capacitação da equipe neste momento, porque isso é uma coisa que você pode ir mudando, né? Não é uma coisa fixa. Depende também qual é a importância dessa tarefa. Essa tarefa, ela tem que nível de importância no impacto final que ela causa. Para você estar envolvido, vamos lá, para você estar envolvida numa tarefa diretamente, numa tarefa da sua empresa, ela tem que ter um impacto importante. Senão você está se envolvendo com coisinhas. E o que o empresário tem que tomar cuidado para não ficar envolvido o dia inteiro com coisinhas que não fazem diferença. E a gente faz muito isso. Pode começar a notar, né? E aí, você estando envolvido nessa bendita tarefa complexa, que é difícil, que você não sabe se vale a pena delegar, você está tendo tempo de olhar para outras coisas? Você está tendo tempo de ter o olhar da dona do negócio? Então, não tem uma resposta única, não. Vale a pena delegar? Não, não vale a pena delegar. Tudo tem que ser analisado dependendo da circunstância e da sua situação específica. Mas, considerando tudo isso que eu falei. Então, se é uma tarefa que é muito complexa, que você fica lá horas e horas da sua semana, dias de repente, olhando para ela e com isso está te impedindo de olhar para outras coisas importantes e estratégicas do seu negócio, vale a pena você começar, pelo menos, planejar como você pode delegar ou a tarefa inteira ou uma parte dela. Com certeza vale. Porque você deixar de olhar para o teu negócio como a dona do negócio, como a pessoa que está pensando estrategicamente, não vai te ajudar em nada. Vai te prendendo ali naquela coisa, naquele ser ocupado o tempo inteiro, que se ocupa demais e não tem tempo de pensar, não tem tempo de inovar, de pensar estrategicamente, de trazer ideias, né? E aí, na hora que a gente fala, então, em delegar, onde que eu vejo que as pessoas mais erram? Onde que realmente ali a coisa empaca, emperra, tropeça? As pedras invisíveis. A primeira delas eu vou falar logo de cara é o seguinte, é não delegar, porque é mais fácil eu mesma fazer. Esse é o primeiro erro, esse é um erro comum pra caramba, que é achar, mas é tão rapidinho, eu mesma faço. Pega o tanto de coisa tão rapidinha que você mesma faz, começa a medir isso. Começa a olhar para o tanto de coisas que é tão rapidinha que você mesma faz e o tempo que você leva com elas e que você está deixando de fazer coisas que realmente só você poderia fazer. Porque a gente está falando, eu estou falando aqui de coisas, de um olhar que é um olhar de dona. E isso você não pode delegar. Então, esse é um primeiro erro e é um erro mega comum. Não pense que não. Aí, ok. Outro erro que eu vejo é o delargar, que eu falei. Então, você atribui a tarefa, atribui a função. Isso aqui não dá mais para eu fazer? Vem cá, corre aqui que eu vou te ensinar. Vai lá, atribui, ensina rapidinho, considerando como se a pessoa tivesse a obrigação de ter o mesmo ritmo que você, o mesmo nível de conhecimento de você. Não acompanha, não cobra de tempos em tempos. E aí, meu amor, a gente tem aqui uma tragédia anunciada. Você já faz o negócio para dar errado. E aí você faz o que com isso? Confirma a sua crença. Não dá para delegar. Realmente, olha o que acontece quando eu delego. Só dá ruim. Tem jeito. Então, esses são dois, né? São dois lados da moeda aí que acontece. Ou eu acho que não vale a pena mesmo, ou então eu vou lá querendo delegar rapidamente, despachar, me livrar, para só lá dali para frente, dali a pouquinho, confirmar que realmente não dá para delegar. Ó, a situação da pessoa. Olha os truques que a gente dá na gente mesma, né? Dá um nó em si mesma para poder o quê? Ficar amarrada e continuar sendo escrava da própria empresa. Isso tudo
Por quê? Porque a gente vai levando as coisas como sendo normais. Vai levando, como é assim mesmo, porque eu aprendi assim, porque eu sempre ouvi dizer o quê? Que quem engorda o gado é o olho do dono, da dona. Não é assim que a gente aprende? E aí você tem que ficar lá, amarrada, com, né, amordaçada ali na empresa, tem que ser a primeira que abre, a primeira que chega, a última que sai. Tudo isso são crenças. Que quando você começa a se estruturar, a ter um olhar mais estratégico, você consegue começar a virar essa chave. E aí, o que é melhor de tudo? Você tendo essa chave virada, você vai começar a olhar para coisas que você não estava olhando e que você não vai olhar enquanto está super ocupada. E aí é que você consegue começar a pensar e estrategiar e fazer, né, encontrar o caminho de crescimento da empresa. Crescimento sem depender de você. Esse é o grande, é o lance, né? Porque o que tem de empresária aí que está escondida atrás de tarefas operacionais e que só fica ali na faseção, não está escrito. Tem demais. E não está pensando no negócio de uma forma inteligente e estratégica. Isso é muito comum. Não é brincadeira, isso é muito comum, né? Então, se eu quero, tá bom, não quero ser escrava do negócio, não quero ficar presa o dia inteiro fazendo coisinhas, amarrada em tarefinhas que não tem tanto impacto. Ok, cheguei a essa conclusão, me convenceu, Kalindi. E agora? Por onde que eu começo? Então, a primeira coisa é você começar a observar melhor quais são as suas atividades, o que você faz, né? Começar a ter um olhar para o negócio mais estratégico. Sai, se dá um jeito de você se livrar da operação dia a dia o tempo inteiro. Menos fazeção. É por aí que você vai começar. Sai da fazeção. Sai do estou ocupada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque aí você não, daí não tem saída. Enquanto você está neste lugar, não tem saída para você crescer, para você sair dessa escravidão, que é o que a gente quer, né? E poder trazer mais do que você tem de melhor para trazer para o seu negócio. Tem uma coisa também. Às vezes, a pessoa tá lá escondida atrás desse monte de tarefas operacionais. Por quê? Porque você às vezes não tá vendo e realmente acreditando que você tem mais para oferecer. Você fica ali escondida, né? Sua força ali, toda o que você tem de melhor, bem escondidinho, porque você não acha que você tem mais que aquilo para oferecer. Então é mais fácil, mais seguro ficar escondida atrás de tarefas operacionais, de ficar super ocupada, porque você está provando para si mesma que você é esforçada, que você trabalha, que você faz por merecer. E no fundo você está escondendo porque você não acha que tem mais para oferecer do que aquilo. Mas você tem. Você já começou um negócio, você é dona de uma empresa. Então precisa virar essa chave, né? E para conseguir realmente virar essa chave, precisa se desocupar um pouco. E aí então, se eu comecei a observar e escolhi algumas tarefas, uma, duas, sei lá, tarefas para delegar. Ok, como que eu começo isso? Um bom jeito de começar é você organizar a atividade. Porque a gente muitas vezes tem um jeito caótico de fazer as coisas. Eu vou lá, eu organizo minha planilha lá, coisa que eu tenho que fazer, os dados que eu tenho que preencher, mas é tudo assim do meu jeito. De um jeito que, sabe aquela coisa assim, a bagunça do meu armário, que eu sei tudo onde está? Muitas vezes, quando a gente está fazendo as atividades, as coisas, as tarefas da empresa, a gente está fazendo desse mesmo jeitinho, né? Então, tudo aquela bagunça, aquela planilha, aquelas informações lá que você olha, alguém de fora que olha vai falar, que é isso? Mas você sabe tudo onde está, mas para delegar não dá. Então, a primeira coisa é você começar a organizar a informação, organizar a atividade, passo a passo, né? O que vem antes, o que vem depois. Que sem isso você não consegue. O seu jeito caótico não vai dar para você delegar desse jeito. Pode funcionar bem para você fazer. Você pode até fazer rapidinho, porque para você funciona bem, você já pegou o jeito. Lembra que você veio fazendo essa atividade e já pegou um jeito seu que vai meio no automático, você não precisa nem pensar muito. Mas a pessoa que vai para quem você está delegando, não. Ela está começando do zero, né?
Aí, ok, você pode me perguntar assim, tem alguma exceção? Tem alguma coisa, alguma tarefa, alguma atividade que não seja bom eu delegar? Se eu for pensar assim para eu não correr o risco, né, de pegar uma coisa que eu não deveria e delegar para a pessoa, primeira coisa que não dá para delegar, decisões estratégicas da sua empresa. Isso não é delegável. Não dá, realmente não vai dar. O que não quer dizer, veja bem, o que não quer dizer que você precisa ser a dona da verdade, ter todas as respostas e saber de tudo exatamente para onde, né? Quando, por quê, para onde, sem consultar ninguém. Não, isso você nunca vai ouvir de mim. Né? A escuta é um dos seus maiores superpoderes. Então, claro, você vai ouvir, você vai pedir opinião, você vai chamar a sua equipe, você vai, quando você tem uma decisão muito importante para tomar, importantíssimo você chamar as pessoas para você ter dados e ouvir com muita curiosidade. Mas na hora de tomar a decisão estratégica, isso não dá para delegar. Então você precisa ter bem claro aí aonde, o que você vai passar para alguém, de autonomia, por exemplo, para tomar uma decisão. Essa decisão é uma decisão estratégica? A pessoa tem capacidade para isso? A pessoa foi treinada para isso? E as principais decisões do rumo da empresa, obviamente, é seu. Isso é seu mesmo, não tem como delegar. Né? Uma outra coisa que não dá para delegar mesmo e que as pessoas muitas vezes adorariam delegar é um feedback difícil. Isso não dá para você terceirizar. Se você tem algum feedback para dar para sua equipe, para alguém da sua equipe, ou até mesmo às vezes para um cliente, isso não dá para você delegar. Se a relação do cliente, no caso estou falando quando é com você, né? Às vezes não é. Às vezes a pessoa que tem o relacionamento direto com o cliente é uma pessoa da sua equipe, ó, aí é ok. Mas um feedback que é para você dar, não dá para terceirizar, certo? E aí, quando a gente está falando de tarefas operacionais complexas, não dá para você também delegar sem ter feito assim uma linha de segurança, vamos dizer assim. Então você não vai pegar uma tarefa operacional que é operacional, ok, mas que é super complexa e que tem impactos e pegar ela toda de uma vez, delegar de uma vez para a pessoa e falar assim, beleza, no final do mês você me entrega. Não rola. Então isso não dá para delegar de uma vez assim, você tem que ir testando, né? Você vai um pouquinho, testa, checa, deu certo, a pessoa tá sabendo, ok, então vamos mais um passinho e assim vamos, né? Então, quais são os efeitos colaterais de quando você aprende a delegar? Tem efeitos colaterais muito importantes. O primeiro deles é que você começa a ter mais tempo para o que realmente importa. E quando eu falo que realmente importa, eu estou falando da empresa, eu estou falando do crescimento da empresa e eu estou falando também da sua vida. Eu estou falando também da sua vida pessoal, do seu autocuidado, da sua saúde, do seu bem-estar ali com a sua família. Porque veja só, né, que interessante. Se você tem filhos, os seus filhos estão ali te observando trabalhar. E a forma como você está trabalhando, a forma como você lida com o trabalho, você está ensinando para os seus filhos. E aí, como que você está ensinando isso? Olha só, interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente não para pensar nisso, a gente vai tocando a vida. E aí você tá lá todo dia, estressada, reclamando do cliente, reclamando da equipe. É isso que você está transmitindo para os seus filhos, se você tem filhos. Ah, não, tá, não tenho filhos, ok. Mas mesmo assim, como é que você está vivendo a sua vida? Isso também é algo que realmente importa. Então, quando você começa a aprender a delegar, você começa a ter tempo para o que realmente importa, tanto na empresa como na sua vida pessoal. Esse é um ponto chave e que só isso já deveria ser o suficiente para te convencer a começar a correr atrás desse bendito jeitinho, né? Jeitinho não, desse jeito mesmo, né? Da forma mais adequada para delegar, conseguir delegar e delegar com sucesso. Não é simplesmente, eu vou delegar, vou sair delegando. Não, delegar e garantir o sucesso de quem tá lá na ponta, aprendendo, né? Aprendendo o que você tem para delegar, né? Um outro
efeito colateral muito bom de delegar é que você deixa a sua equipe, as pessoas para quem você está transmitindo, você deixa as pessoas mais seguras e com mais autonomia. E isso tem um efeito colateral, né, que vem junto, que é o quê? A equipe fica mais engajada. Porque a pessoa que tem autonomia, a pessoa que faz as coisas se sentindo segura do que ela está fazendo, ela sabe o porquê que aquilo é importante, ela tem... Só isso já muda a relação da pessoa com a atividade. Só o fato da pessoa fazer algo e saber que aquilo não é à toa, não é bobeira, não é só um processo burocrático a mais, muda completamente a relação dela com aquilo e o engajamento com o que ela está fazendo. E, consequentemente, o engajamento dela com a sua empresa também. Porque a gente não gosta de ser feito de besta, de ficar perdendo tempo à toa. E se a pessoa não sabe o porquê do que ela está fazendo, ela se sente, muitas vezes, perdendo tempo. Se sente preenchendo buraco. Vai lá, bate cartão. Não, mas se eu sei que o que eu estou fazendo é importante, que isso tem um impacto lá na frente, é que nem aquela história, né, dos construtores lá da catedral, que você pergunta o que você está fazendo? Ah, eu estou colocando cimento para colar o tijolo. Aí você pergunta para o outro, ele fala, ah, eu estou fazendo um muro. Aí você pergunta para o terceiro, que sabe o porquê, ele fala assim, eu estou ajudando a construir uma catedral. A pessoa tem dimensão, né? Lá na frente, o que é, qual que é o impacto do que ela está fazendo. É completamente diferente. O engajamento muda, então. Um outro efeito colateral, que também tem quando você aprende e se dedica a delegar e garantir o sucesso, é muito legal esse. É você descobrir que o seu jeito de fazer as coisas não necessariamente é o melhor jeito. Não necessariamente é o jeito definitivo. Aí é maravilhoso, que você pode assim começar a ouvir. Quando você começa a delegar e explicar para a pessoa o porquê, você deve também deixar um canal aberto para a pessoa perguntar, mas por quê? Mas isso tem que ser feito assim mesmo? Você pode perguntar, você enxerga um jeito mais fácil de fazer isso? Um jeito mais rápido? Um jeito melhor? E aí você começa a abrir para descobrir que o seu jeito não é o jeito definitivo, não é o melhor de todos, né? Você dá uma oportunidade, no momento em que você para organizar as coisas para poder delegar melhor, você começa a ter uma oportunidade de rever também os processos, de enriquecer, de crescer e de dar chance para sua equipe ter voz. E essa voz, além de contribuir para melhorar o processo, além de contribuir para poder fazer a sua empresa crescer, fazer você ficar mais solta para pensar, para olhar para o que realmente importa, engaja mais a sua equipe e deixa a sua equipe mais feliz, porque ela se sente parte ali, atuante, e sente também que ela está construindo algo, que ela está construindo uma catedral. Ela não está simplesmente apertando um parafuso ou colocando cimento para poder colocar o outro tijolo em cima. As pessoas sabem o porquê que elas estão fazendo, elas sabem o impacto do que elas estão fazendo e elas conseguem enxergar lá na frente o todo, né? Então, delegue mais e tenha tempo, saia da fazeção. Esse é o ponto da questão para você poder começar, como empresária, ocupar realmente o seu lugar na empresa e sair dessa escravidão. Fazer o seu negócio crescer sem que você precise e fique ali escrava dele, como muitas vezes tantas empresárias são.